Gabigol claramente já demonstrou uma evolução, já tá jogando muito mais com o Felipe Luiz do que vinha jogando com o Tite, mas isso já é suficiente para uma reviravolta no destino, no futuro dele com a camisa do Flamengo? Marcos Braz deu uma entrevista que dá a entender que pode estar mudando o status dele. E aí hoje a gente vai discutir se é muito precoce, se faz sentido já pensar em futuro de Gabigol com a camisa do Flamengo ou não. Ou se é isso mesmo, se ele já, com o que vem demonstrando, já é suficiente para essa mudança de visão, essa mudança de status. Pega a visão, segue o Lucão e vamos conversar sobre detalhes sobre Gabriel Barbosa, beleza? Bora pra vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, sou o Lucão Vital. Hoje a gente vai falar sobre um cara polêmico, controverso, mas que não dá pra negar, é o maior ídolo dos últimos tempos do Flamengo, Gabriel Barbosa. Ele que vinha muito mal há meses, e aí eu não digo nem só durante a passagem do Tite, inclusive com técnicos anteriores ele já não vinha nem perto do que jogou, por exemplo, em 2019, mas com o Tite piorou. E ele é um cara que ele depende muito dessa atenção, não só do técnico, mas do time. E eu não digo só atenção no sentido de carinho, não. Atenção em ele se sentir importante. E muitas vezes não só se sentir importante, mas ele se sentir o principal. Calma aí que parou de focar, voltou. Não nem só como ele se sentir importante, mas muitas vezes ele se sentir a estrela. Quando ele não é a estrela, ele já não rende tanto, mas muitas vezes uma coisa leva a outra. Para ele se tornar estrela, ele precisa estar jogando bem. Então é muito no sentido de o esquema ser montado em função dele, ou ser montado com que ele seja uma peça muito importante, nem sempre a mais importante, mas passando muito por ele o sucesso do Flamengo. E isso faz com que ele se motive e jogue muito mais bola. Então, acredito que esse seja um dos pontos principais para essa melhora dele, porque a função que ele desempenha não muda muito técnico para técnico. Óbvio que já tiveram alguns técnicos que pediram para ele abrir mais, para ele jogar um pouquinho mais caindo pela direita e entrando para jogar de centroavante. Tem essas pequenas variações, mas o desempenho dele normalmente é muito baseado na parte mental dele, na empolgação, muito mais do que no físico, porque o movimento que ele faz é muito parecido quando ele tá na boa fase, é aquele facão, é aquela intensidade de jogo. Ele perde muitos gols, inclusive nas boas fases, só que quando ele tá na boa fase ele aparece mais, ele mesmo faz com que mais jogadas sejam criadas para ele. E é claro que o esquema também, sempre que ele tá numa boa fase, ele tá jogando em um esquema que prioriza bolas pro centroavante, que prioriza bolas para ele chegar em condições no gol. E aí, antes da gente continuar falando, primeiro eu vou deixar o recado para você me seguir em todas as redes, no @LucãoVital no Instagram e no YouTube, e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. E aí, agora, antes da gente continuar falando diretamente sobre o assunto, comentando, vou passar aqui a coletiva do Felipe Luiz, depois do jogo de ontem contra o Bahia, que ele foi perguntado sobre o Gabigol, de forma geral, qual é a visão do Felipe Luiz sobre o Gabigol e como ele tem visto, por que ele insiste no Gabigol, e foi muito legal a resposta do Felipe Luiz. Vamos dar uma olhadinha. Ter uma boa fase. Hoje, esse ano, foi o segundo jogo consecutivo que ele entrou como titular e o jogo de número 300 com a camisa do Flamengo. Queria saber, assim, as conversas que você teve, como tá esse trabalho nessa primeira semana aí de tentar recuperar a boa fase dele. Como eu falei na outra entrevista, eu conheço o Gabriel muito bem. Também sei dos pontos positivos que ele tem e também sei das fraquezas que ele possui. E o meu trabalho com ele é dar toda a informação do mundo, todo o carinho durante os treinos para ele e para todos
botam toda a informação na função que ele tem como atacante, ele tem que desempenhar um papel. E ele fez isso, tudo que eu pedi hoje no jogo ele fez. Ele atacou o espaço quando eu falei que ele tinha que atacar, ele entrou na área quando ele tinha que entrar, ele entrou no lugar certo, ele tentou não perder bola de costas. Tudo o que eu pedi ele fez. O jogador vai ter jogos melhores e piores, tem fases melhores e piores, vai ter momentos com muita confiança, onde até vai exagerar, e vão ter momentos de baixíssima confiança, como eu mesmo passei com a camisa do Flamengo. O Gabriel, a hora que eu conheço ele, que a bola começar a entrar, que ele se desenvolver mais, que agora vamos ter tempo para treinar ele, e aí eu acho que ele vai voltar a recuperar a confiança que ele perdeu, que não é rápido, é muito, eu sempre falava para os jogadores da base, no futebol a confiança é muito difícil de você conseguir tá com confiança, mas é muito rápido para perdê-la. Então ele tá nesse processo agora de recuperar a confiança, de ter aquela força para fazer gol. E a hora que ele entrar, eu confio muito nele, o time precisa dele, os jogadores precisam dele, gostam dele, e com certeza ele vai ajudar muito daqui até o final. E eu vou, como eu falei, fazer de tudo para que ele e o Carlinhos e o Bruno e todos o Plata que pode jogar aí, todos eles possam crescer junto com a equipe. Cara, essa entrevista foi muito legal pra gente ter uma noção maior dos bastidores, do que é conversado ali antes do jogo, extracampo, aquela coisa que a gente não tem acesso, a gente só fica sabendo através das entrevistas dos jogadores, do técnico, tudo mais. E aí um ponto muito importante aí é o fato do Felipe Luiz dizer que o Gabigol tá fazendo exatamente o que ele tá pedindo. Essa obediência tática do Gabigol é um sinal de que ele tá fechado com o Felipe Luiz, que ele tá empenhado. E isso, apesar de nenhum técnico até hoje ter abertamente reclamado do Gabigol, a gente sabe que ele, quando não tá 100% motivado, não tá com aquele mental lá no auge, ele tem problemas de empenho, tanto em marcação quanto em parte tática. Ele aparentemente não é aquele cara mais empenhado taticamente quando não tá naquela fase mental das melhores. E também muitas vezes é culpa do técnico, que posiciona mal, põe ele em posições não ideais. Alguns técnicos para trás aí, até Sampaoli em alguns momentos, fazia o Gabigol sair demais da área, e muitas vezes até era dito publicamente que não era a instrução, que queria ele jogando como centroavante, mas aí chegava o jogo, ele ficava vindo buscar a bola muito lá atrás, abria demais e não ia depois, porque você abrir para fazer uma tabela e depois entrar é uma coisa, ele abria e ficava e não povoava ali o meio da área. Então a gente, vendo esses últimos jogos, a gente claramente vê que o Gabigol tá empenhado, tá tentando, tá buscando e tá tendo chance. Não marcou ainda, porque ele não tá bem ainda nas finalizações. E ele ainda tá numa maré que não é das melhores, mas a gente já vê um empenho maior nisso aí. Então, depois dessa entrevista aí do Felipe Luiz, houve uma live do Marcos Braz ontem à noite, no sábado à noite. Se eu não me engano, foi com a Raíza Simplício, que é uma outra jornalista. E eles falaram sobre o Gabigol também. E houve, em determinado momento, uma pergunta, um questionamento sobre a possível renovação do Gabigol, que já vinha praticamente sendo tratada como descartada. Só que agora o Marcos Braz, ele já vem num tom diferente. Marcos Braz, que não deve nem continuar no Flamengo pro ano que vem, mesmo que o candidato do Landim seja eleito, Marcos Braz já disse que não fica. Vamos ver, né? De repente tudo muda, né, no Flamengo, tudo muda. E aí, inclusive, esse assunto é sobre isso. Por quê? Porque o Marcos Braz falou que o Gabigol tem vontade sim de renovar e que ele, pessoalmente, também gostaria de ver o Gabigol renovando e que não é impossível, existe uma chance. E esse já é um discurso completamente diferente do que a gente vinha ouvindo recentemente. Que até o próprio Landim, qualquer pessoa que era questionada sobre isso, já não respondia diretamente, Gabigol não vai ficar. Mas já dizia, ele tomou a decisão dele, ele teve a escolha dele.
dando a entender que estava na mão do Gabigol e que ele não aceitou, e que o Flamengo também não ia fazer questão, não ia fazer loucuras financeiras para mantê-lo, mas sempre em um tom mais negativo do que positivo. Essa resposta de ontem já é diferente e dá o tom do que a gente tá falando nesse vídeo, no que a gente colocou na capa do vídeo, que é uma possível reviravolta no status dele, na forma com que ele tá sendo tratado no Flamengo, na forma com que ele vê o Flamengo, e pode ser novamente o destino do outro. Existe uma chance grande de Gabigol e Flamengo continuarem trilhando juntos o caminho no futuro através de uma renovação de contrato. E aí eu pergunto a vocês, quero que vocês comentem aqui e digam o que vocês pensam, se você acha correto que já com essas duas partidas que não foram nem perto do que o Gabigol já apresentou, mas muito acima do que o Gabigol vinha apresentando recentemente. Então, se você acha que já é suficiente para uma mudança de status, para uma possível renovação de contrato com o Gabigol, e caso você concorde com a renovação, em que termos? Se seria com um salário parecido com o que ele já ganha, que não é nem perto de ser pouco, ele ganha perto aí de 2 milhões de reais, pelo que falam. Ou se você acha que deveria esperar um pouco mais para ver se ele vai consolidar realmente um futebol melhor. O Flamengo agora tem pelo menos uma semana a 10 dias de treinamento durante a data FIFA, para só depois voltar a jogar pelo Brasileirão contra o Fluminense. E aí, a tendência, até por esse assunto do Felipe Luiz, é que depois desses treinamentos o Flamengo volte ainda melhor. Inclusive em relação ao Gabigol, o Felipe Luiz frisou que os movimentos que ele pediu foram feitos, mas que, claro, para serem feitos de forma perfeita e mais eficiente, isso demanda um tempo maior de treinamento. E é isso que a gente vai ter agora. Então, o que você acha? Você concorda que já deve-se começar uma possível negociação para mudar esse status, uma reviravolta aí do Gabigol no Flamengo por uma renovação? Ou é cedo e é melhor amadurecer um pouco mais, ter certeza de que ele de fato tá mudando e tem futebol, tem vontade para dar mais alegrias pro Flamengo? E aí é com você. Espero o seu comentário, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, com todo mundo que tenha uma opinião sobre o assunto para a gente discutir aqui nos comentários. Esse que é um assunto importantíssimo pro Flamengo, já que a gente sabe que o Gabigol, quando está querendo e quando ele tá numa fase boa no Flamengo, não tem pra ninguém. E, além de tudo, a gente também sabe que o Pedro só volta lá em meados de 2025. E aí você imagina o Gabigol voltando a jogar a bola que já jogou, com o Pedro de volta, os dois bem, jogando o Mundialzão. O que o Flamengo não pode arrumar nesse campeonato? E aí, essa forma que eu tô falando, parece que a minha opinião é de que, ok, já tem que começar a negociar e tudo mais, mas eu já adianto aqui que não, tá? Eu acho que tem que ser feito, mas ainda não. Acho que ele precisa mostrar um pouco mais, porque ele ficou muito tempo não mostrando nada. Acho que tem muita culpa do Tite? Acho. Mas acho que ele passa do ponto também daquela morosidade. Ele é muito afetado mentalmente e acaba baixando o desempenho quando ele não é muito mimado, assim, quando a atenção não tá muito sobre ele, quando ele é muito o protagonista, ele já baixa um pouco a rotação, já demonstra uma falta de interesse muito grande, e aí quando volta, quando tem mais chances, ele já se empolga. Isso é normal, mas não na intensidade que ele vem. Ou ele é 80 ou é 8. Ou ele dá o máximo ou ele não dá nada. Isso não é postura que a gente espera de um profissional. Então, eu aguardaria pelo menos mais alguns jogos, alguns gols dele, uma demonstração de que ele tá engrenando. Por quê? Se
hoje o Flamengo for atrás dele por uma renovação, eu acredito que ele não vai pedir menos do que ele ganha agora. E aí pagar 2 milhões por mês por um cara esforçado, de esforçado, a gente tem muitos aí no mercado que ganhariam muito menos. E dezembro já tá aí, tem uma nova janela. O Flamengo poderia ir atrás de outra pessoa com esse salário muito boa. Mas, em compensação, se ele engrena agora uma boa fase e começa a fazer muito gol, aí é o Gabigol do Flamengo, que aí não tem o que pensar. É o ídolo, é o cara que tem mais identificação no Flamengo há muito tempo aí, no ataque principalmente, então aí não teria o que pensar. Aí com uma boa fase não se discute, aí tem que pagar, mantendo o salário do cara no nível que ele já vem recebendo, porque aí ele significa que ele vai estar dando a resposta que o torcedor espera. Mas é isso. Espero o comentário de vocês sobre esse assunto. O que você acha? Se já é o momento de começar uma negociação por renovação, ou se ele tem que mostrar um pouquinho mais, ou não, por ele ser ídolo, ter esse status, já tá demonstrando uma mudança de postura, uma vontade de renovar. Se o Flamengo já tem que ir atrás e garantir, porque ainda tem isso. Menos de 6 meses para o contrato acabar, ele pode assinar pré-contrato. Agora, se vier outro time, oferecer um contrato para ele aceitar, acabou. O Flamengo não ganha nada por isso. Então, também tem esse outro lado. Se esperar muito, pode ser que perca o Gabigol. Então, é isso. Aguardo o comentário de vocês. Lembrando para me seguir em todas as redes, no @LucãoVital, no Instagram e no YouTube, e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Beleza? Curte o vídeo, compartilha com os amigos e ativa o sininho nesse botão aqui embaixo para você receber a notificação de todo vídeo que eu colocar aqui. Beleza? Até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!